Fala, sucesso! Que bom te encontrar! Mais um bate-papo, mais uma conversa. Eu tenho certeza que essa interessa a você e a toda a sua família. Vamos falar de saúde. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero te convidar para curtir tudo que acontece nas nossas redes sociais. Também se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar aqui também na tela da TV Brasília. Estamos no período do ano em que esse podcast está sendo gravado, mais ou menos perto do inverno, em que as doenças respiratórias aumentam, principalmente em crianças. Por isso, vamos bater papo com um especialista no assunto. Vamos receber hoje o Dr. Thales Ramalho, que é o coordenador da linha pediátrica do Hospital Santa Helena. Bem-vindo, doutor! Arthur, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do Fala Sucesso e estar aqui com toda essa audiência. Prazer é nosso. Eu fiz a apresentação aqui breve, mas trazer mais detalhes do seu currículo. Pediatra, intensivista pediátrico com residência médica pela Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, né? Também formação complementar em cuidados paliativos pediátricos pelo Hospital Sírio-Libanês e especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação Médica Intensiva Brasileira, entre outras especializações aqui. Doutor, eu fiz essa apresentação falando dessa época, né, do ano. Quais são as doenças respiratórias mais comuns para a criançada nesse período? Além da gripe que a gente normalmente atribui, né, o nariz escorrendo, o que normalmente acontece? Nessa época é muito comum que as crianças elas apresentem bronquiolite, Uhum. que infelizmente é uma doença que está lotando todos os pronto-socorros de Brasília. Pneumonia também pode acontecer, até mesmo como uma complicação da bronquiolite. Algumas crianças elas podem evoluir com uma situação chamada infecção bacteriana secundária, ou também pode ser a doença primária, ela pode ser a causa que a mãe vai levar a criança no pronto-socorro. Sinusite é muito comum também nessa época, porque a criança ela fica gripada e ela pode acumular secreção nas vias aéreas, e isso faz com que a criança possa desenvolver uma sinusite, até porque essa secreção nas vias aéreas ela pode acontecer o que nós chamamos de meio de cultura, é onde a bactéria pode se desenvolver se essa secreção ela se prolonga ou se ela está em grande quantidade durante muito tempo. As crianças podem ter a gripe também, a gripe e as chamadas síndromes gripais, que é quando ela tem o vírus da gripe ou algum outro tipo de vírus e ela desenvolve um desconforto respiratório, que pode levar até uma insuficiência respiratória que leva na UTI. Então, são muitas doenças que acontecem nessa época, fora crianças que já têm asma, que já têm rinite, que também recebem esse gatilho, tanto de vírus quanto de mudança de temperatura, para ficarem doentes. Eu tive a impressão, a gente se conheceu por causa de um quadro de sinusite lá na criançada, que a gente está vivendo um momento em que essas doenças respiratórias parece que estão durando mais. Não sei se é o caso, não sei se a percepção, enfim, está errada, mas pode estar acontecendo isso mesmo, do vírus estar mais resistente, ele ter mudado para uma forma mais complicada de lidar. É isso? Faz sentido ou não? Na verdade, não é que as doenças estão durando mais, é que existem vários tipos de vírus. Certo. Então, a criança ela pode, infelizmente, ter uma doença viral agora por um vírus, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, e logo depois ela pode ter uma outra infecção por um outro vírus, que é o Acontece, então. adenovírus. Entendi. Acontece. Então, uma criança que está ali no meio, pro fim de um, pode pegar o outro e aí emenda e a gente acha que é a mesma E aí a coisa. gente acha que é a mesma coisa. E a Entendi. grande dificuldade é que para saber qual que é a etiologia, ou seja, para saber qual que é o causador da doença, Que bicho tá pegando? que bicho está pegando, eu preciso fazer exames. E esses Entendi. exames, eles são caros, eles são dispendiosos. Então, não é de fácil acesso. Então, a gente acha que a criança, na verdade, está com o mesmo vírus durante muito tempo. E, na verdade, aquilo ali são outros, às vezes 1, 2, 3 vírus que ela pega. E não no mesmo dia. E não no mesmo dia. Porque Entendi. o que acontece geralmente? Às vezes a criança ela está com uma infecção e aí ela começa a melhorar e ela vai para a escola. Só que quem que garante pra gente que o coleguinha da escola Não tá tem uma com o outra. mesmo vírus com ela, que ela? E E a aí gente acha que é a mesma a gente coisa. acha que é a mesma coisa. Ah, tá todo mundo gripado. A gente coloca todo mundo, digamos assim, no mesmo saco. Uhum. E na verdade não é. Existem vários compartimentos aí dentro dessa mala, digamos assim. Uhum. E aí ela se contamina com outro vírus e aí isso prolonga. Uhum. E infelizmente E contamina os outros e também, né? contamina os outros, porque ela leva o dela, que ela não passou aquele período que ela deveria ficar em casa ali de afastamento, que é em torno de 7 dias, para não passar a doença, e ela pega do outro coleguinha. Então, esse cruzamento, ele não vai causar uma mutação, na verdade, mas ele vai causar uma doença muito mais prolongada. Uhum.
É muito interessante esse ponto. E é interessante, a pandemia meio que me ensinou essa história que eu vou dizer agora, que respirar é básico, né? A gente já nasce Sim, respirando e nem presta atenção. Mas quando alguma coisa ruim, como essas que você falou, começa a tirar o nosso direito de respirar, dá uma aflição muito grande, dá uma né? aflição muito É muito, grande. ou quem a gente ama. E é muito preocupante porque essas doenças, elas afetam exatamente isso que você falou, que é o básico, que é respirar. Então a criança, ela deixa de dormir, Uhum. ela deixa de comer, ela deixa de tomar água, o comportamento dela em si, ele muda, E a família também, né? e a família também, Não só por porque pegar, mas também você tem que acompanhar aquela noite sem sono. sim, porque isso altera toda a dinâmica familiar. Exato. Uma criança doente, por mais que seja uma simples gripe, ela causa repercussões, inclusive até no trabalho, Sim. porque é exatamente isso que você falou. Se você precisar ficar com seus filhos à noite acordado porque eles estão gripados, infelizmente sua produtividade no outro dia no trabalho vai estar, de certa forma, comprometida. E a gente só entende isso depois que é pai, né? A gente só entende depois que é pai. Eu É. tenho dois, então. Não fica claro, e não é uma questão assim de, você era insensível, agora está sensível, porque. Não, é porque você só entende vivendo aquilo Vivendo, mesmo, né? Você não vivendo. tem dimensão do que É, é e uma é, noite sem né, dormir, ou o estado psicológico mesmo de preocupação com um filho doente, com um neto. eu acho que são as duas coisas somadas que faz com que a gente desenvolva uma certa ansiedade enquanto a criança realmente está doente. É tanto essa sensação, e aqui eu estou falando só de uma gripe, mas infelizmente as doenças respiratórias elas podem levar a criança até para uma UTI. Então, ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma mãe que ela me disse que ela estava muito abalada quando o filho dela estava na UTI e ela comentou sobre a maneira, inclusive, que traz danos psicológicos, da ansiedade, de todo aquele processo. E eu até expliquei para ela, é perfeitamente aceitável que alguém que esteja com o filho na UTI tenha um comportamento diferente do habitual, porque você começa a ter uma sensação até mesmo de finitude para o seu bem mais precioso. É. Muito, Então, é muito preocupante, né? Quando recebe essa notícia, vai para UTI e tal. quando vai para UTI, vai para a internação, porque quando vai para UTI, você já está pensando já no pior. Uhum, Obviamente que nem toda criança que vai para UTI está em um estado ruim, uhum, mas a gente precisa monitorizar. É geralmente uma criança que tem uma potencial gravidade, se ela não está grave. uhum. E quando vai internar, ainda assim sensibiliza, mesmo que fale, olha, a gente vai internar no apartamento para receber antibiótico, receber um soro e vai de alta no outro dia. Mas isso também incomoda. Então, eu já estive eu estou sempre no papel de médico, mas também já estive no papel de pai. E aí você entende o tanto que é difícil para você É dar essa difícil, notícia para um pai, né? é E depois difícil. que você recebe essa notícia, enquanto pai e médico, você fala: Nossa, quantas vezes eu já dei essa notícia E não entendeu e eu totalmente não entendi a totalmente, né? consternação da família. É, é, Quando a gente vive, você fala, e é. entendi agora, a ficha caiu. A ficha caiu, é exatamente isso. O que é a bronquiolite? Você falou da bronquiolite? Explica pra gente e por que é tão perigosa. A bronquiolite é a principal doença viral da infância. A gente pode até falar que ela é a principal doença da infância que acomete crianças até os 2 anos de idade. Uhum, É uma doença que ela é causada majoritariamente por um vírus chamado vírus sincicial respiratório. Esse vírus ele é responsável por 80% dos casos de bronquiolite. Tanto que hoje até fala-se muito sobre a vacina. E essa doença, ela pode desenvolver sintomas respiratórios que são leves, moderados ou até mesmo graves, que é aquela criança que vai para a UTI. Então, inicialmente, a bronquiolite ela vai se manifestar com sintomas de vias aéreas superiores. É aquela criança que ela está um pouquinho gripada, nariz congestionado, com espirros. E logo depois, ela vai mostrar o comprometimento no pulmão. E é aí que vem o chamado desconforto respiratório. Traduzindo, o que seria? Seria aquela criança que ela tem uma dificuldade para respirar e isso se manifesta como o nariz dela que vai abrir um pouquinho essa parte para ela respirar um pouco melhor. Aqui no pescoço, a família vai notar que vai entrar um pouquinho quando a criança respira, o que tecnicamente a gente chama de retração de fúrcula. As uhum. costelas, elas vão ficar mais aparentes quando a criança respira, Tá fazendo força. que está fazendo força. A barriga, ela fica descoordenada em relação à respiração.
E esses são os sintomas que a criança vai ter quando tem a bronquiolite. Fora isso, quando o médico ausculta, ele vai ouvir geralmente um chiado no peito. Hum. Então, o primeiro episódio de chiado no peito da criança geralmente é por bronquiolite. E qual que é o ponto? Uma a cada 5 crianças, elas vão ser levadas ao médico até os 2 anos de vida pelo vírus sincicial respiratório. E uma a cada 50 crianças vai ser internada. Eita, é um Então, número alto. é um número alto. Então, por isso que hoje, quando você chega em um hospital, você vai no setor de pediatria, quase todas as crianças estão internadas porque bronquiolite. Então, doutor, à base disso que você falou, até por esse número alto, a gente chega à conclusão de que o vírus é realmente preocupante e tal, mas o que mais preocupa, então, nesse caso, é talvez a demora em pedir ajuda, hein? A demora em pedir ajuda, ela é algo que realmente preocupa, porque para esse vírus é uma coisa que todos os pais me perguntam: qual que é o remédio? Uhum, Infelizmente não tem. Alguns vírus, como influenza, existe remédio, mas o vírus sincicial respiratório, ele não tem remédio. O tratamento dele é suporte. E suporte seria o quê? Higiene nasal, lavagem nasal se necessário, oxigênio se a criança estiver com um desconforto importante, suporte ventilatório, que aí já seria já algo que se faz dentro de uma unidade de internação mais complexa. Hidratação, então às vezes tem criança que para receber líquidos pode ser preciso tanto de uma veia ou de uma sonda no nariz. Então são a bronquiolite, eu tenho que fornecer suporte para a criança atravessar aquela situação. que dura quanto tempo normalmente? Geralmente ela vai durar até 7, 8 É dias. longo, né? Se for É um período longo. E alguns vírus, eles possuem uma situação de pico, que é o Uhum. quê? A criança ela fica doente hoje, ela começa a ter os sintomas, mas ela vai piorando até chegar no pico do vírus. Uhum. E é isso que deixa a gente até um pouco preocupado. Eu, como adulto, eu posso transmitir bronquiolite para o meu filho, para minha filha? Pode, se você tiver infecção pelo vírus sincicial respiratório, não Certo. só, ou algum outro vírus, porque nós podemos dizer que 80% é causado pelo vírus sincicial respiratório, mas os outros 20% são outros vírus. Uhum. Então, quando nós estamos doentes e chegamos em casa, abraçamos nosso filho, temos contato com ele, e ele estando doente, principalmente abaixo dos 2 anos, ele pode desenvolver bronquiolite, tanto por esse vírus quanto por algum outro vírus. Uhum. Até Então não é mesmo só pelo uma criança que influenza. passa para outra, mas Não, ela pode infelizmente, pegar. ela pode pegar isso de um adulto, ela pode pegar de uma outra criança, Uhum. ela pode pegar de um idoso, isso não muda. Ou sem saber de quem pegou, mas sei lá, um objeto contaminado, não fez higiene da mão, também transmite. Transmite, pode, mas é menos comum. Ah, entendi. O mais comum é que a criança realmente pegue de contato pessoa a pessoa. Aham. A, a história mais comum que nós ouvimos no hospital sobre essa transmissão é o irmãozinho que ia na escola, Uhum. que aí ele, às vezes, é um bebê, às vezes a criança tem até 6 meses de vida, mas tem um irmãozinho de 3, 4 anos, e esse irmão ele vai na escola, e aí esse irmão acaba, infelizmente, passando, porque Uhum. em casa é muito difícil você conseguir isolar um irmão só porque ele Difícil. está doente. É, Assim, você tem 2 também, você sabe, assim, né? um Aqui passa pro outro. um passar pro outro, aí quer abraçar, ele quer ficar no E o colo. caçula é o sobrevivente, né? O caçula sobrevivente. Eu brinco que é o para-raio. Não é? Você é caçula? Não, Eu sou caçula. você é o Hoje eu tenho caçula? muito mais empatia comigo, porque não é fácil, né? Não é fácil. A gente percebe que acaba ficando mais exposto mesmo, né? E ele acaba ficando mais exposto, então ele acaba sendo ali, sendo o foco de infecção da casa, Uhum. coitado, né? E ele pode também pegar também de cuidadores, então às vezes o Uhum. pai, a mãe, a babá, que são as pessoas também que acabam transmitindo Uhum. esse vírus para o bebê. Uhum. Mas é importante dar essa atenção e não desconsiderar, não achar que é pouca coisa. Eu me lembro de um caso de conhecidos, que a criança começou ali a ter alguns sintomas desses que você falou, e aí aquele protocolo, vamos dizer assim, familiar de chazinho, melzinho e tal, que a gente até sabe que em algum sentido tal pode trazer algum alívio, mas aí quando levaram para o hospital a criança já estava precisando de ajuda, de oxigênio e tal. Graças a Deus Sim. sobreviveu, mas depois o diagnóstico mesmo foi que poderia ter sido levado pelo menos 3 dias antes. É um tempo significativo que foi perdido, né? 3 dias é um tempo significativo.
Eu costumo dizer que nós temos um prazo, digamos assim. Esse prazo não é nada fixo e engessado, mas a gente precisa observar quando levar a criança para o hospital. Uhum. Porque perder 3 dias é muito, principalmente em crianças, as crianças elas têm baixa reserva. O que que quer dizer isso? Um adulto, quando ele fica doente, se espera 1, 2, 3, 4 dias para ter um acesso a algum tipo de tratamento, ele consegue ficar bem. A criança, como ela tem uma reserva mais baixa do que o adulto, então ela pode sofrer um processo de deterioração muito mais rápido, e Entendi. isso pode causar consequências que O risco é são maior. o risco é muito maior. Uhum. Então, se você percebeu que seu filho está há mais de 2 dias com febre, houve uma mudança de comportamento, Prostradinho, ele está desanimadinho. mais prostrado, está mais desanimado ou mais irritado, Uhum. Comendo comendo menos. menos, ele está tomando menos água, ele está comer é um ponto que é bem significativo para a criança, até porque a criança que não está comendo, ela pode desenvolver até mesmo uma hipoglicemia. Uhum. Então, todos esses sintomas diferentes do habitual que a criança pode desenvolver é a chave para a gente pensar que será que eu não devo levar meu filho no pronto-socorro? Será que eu não Uhum. devo levar meu filho no pediatra dele, que seria geralmente a melhor opção? Porque no pronto-socorro é algo que às vezes, ele está tão cheio que a criança ela pode ficar exposta e pegar até mesmo alguma outra doença. Pode Então, acontecer. que pode acontecer? A não ser que haja uma evidência significativa para levar meu filho no pronto-socorro, ok, tá excelente, é o Uhum. melhor lugar que ele poderia estar. Uhum. Mas em casos onde há uma baixa suspeita de doença ou então que é para tirar uma dúvida, é muito melhor o consultório do médico. Na suspeita de uma gripe, voltei com uma sinusite. Pode acontecer isso, então, pelo que você está falando, né? Por isso Exatamente. tem que ter bom critério. Por isso Agora, que por favor. não, por isso que a gente precisa ter um critério para levar, até mesmo para não contaminar a criança com algum outro vírus. Então, aquela Uhum. criança que ela chegou com vírus sistema respiratório sai do hospital com influenza. Uhum. Então, nós precisamos ter a chave do momento que eu vou levar essa criança, que geralmente é mais de 2 dias doente, ou uma mudança de comportamento muito brusca, ou aquela criança que ela realmente está com uma febre muito alta, é a criança que apresentou sintomas que nós chamamos de sinal de alerta, Uhum. ou sinais de alerta. Esses sinais, eles são esses que a gente já tinha comentado aqui, como desconforto respiratório, mas também uma criança que ela está apresentando movimentos involuntários nos membros, que aí nós precisamos pensar até mesmo numa convulsão, vômitos que não cessam. A criança vomitar uma vez, e aí depois de um momento ela vai tomar uma água, e aquilo ali, ela vai seguir ao longo do dia sem vomitar, muito possivelmente foi algum mal-estar, alguma coisa que ela comeu que fez mal, mas a criança que ela começa a vomitar sequencialmente, ou ela começa a ter uma diarreia, por exemplo, que é uma diarreia que ela tem mais de 3, 4, 5 episódios no dia, ela não consegue tomar uma quantidade de água razoável para manter um estado de hidratação, ela precisa ser levada no pronto-socorro com certeza. Entendi. Pronto-socorro ou alguma unidade de saúde. Mas nós não estamos falando só de gripe, então, nesse caso. Aí já são Aí eu já outros estou vírus, comentando já sobre outras vírus em doenças. geral, ó. Mais ou menos assim, quando que eu levo a minha criança ao Legal. PS? Uhum. Porque eu acho que é uma dica interessante, e relevante para os pais. Muito, muito. E pelo que eu entendi nas tuas dicas, os pais não precisam ser especialistas, mas têm que ser bons observadores, né? Tem que ser bons observadores. Inclusive, tem até estudos que saíram recente. Na verdade, um estudo que foi feito na Austrália recentemente, um estudo com 197 mil crianças, com uma quantidade significativa de criança, que falava exatamente sobre isso, sobre a intuição dos pais, Mesmo? que ela era muito interessante em relação a identificar que a criança está ficando doente. Então, por isso que precisa que os pais tenham esse olhar para o comportamento da criança, para as mudanças que a criança pode apresentar em relação à rotina, porque isso pode ser um sinal que ela está ficando doente. Aquela pulguinha atrás da orelha, então, É, significa. significa e foi comprovada pela ciência. Olha só. Esse estudo ele foi publicado inclusive no Lancet. Uhum. Então, nós estamos falando de algo robusto, algo que realmente tem uma base científica. Essa intuição Materna, materna, né, ou paterna paterna também, também. mas nós podemos traduzir como uma mudança de comportamento, mudança de rotina. Uhum. Eu costumo falar no consultório que nós precisamos desenvolver uma relação de confiança com os pais. Sim. Até para entender que quando
vem alguma situação, alguma demanda que seja subjetiva, ou seja, meu filho está um pouquinho diferente, Thales, eu estou achando que tem alguma coisa. Eu sempre falo, tento pormenorizar aquela situação, peço mais informações e, na dúvida, eu falo, traga para eu ver, porque realmente preciso confirmar ou descartar que realmente não tem nada. A gente precisa trazer essa tranquilidade para as famílias. Sim, muito importante. Gostei desse estudo, não sabia. E faz toda a diferença mesmo, né? Porque a gente percebe que tem um alto índice de acerto, né? Quando a mãe, o pai, alguma coisa está estranha aqui. E Mas agora tem uma fundamentação científica. científica. E isso é muito interessante porque o estudo comparou, inclusive, que algumas crianças elas não tinham nem os sinais vitais alterados, ou seja, aqueles dados que quando a gente chega no hospital, que a enfermeira pega, frequência cardíaca, frequência respiratória, aquilo não estava alterado e a criança já estava doente, e a mãe e o pai conseguiu perceber que essa criança já estava doente, e mesmo que esses dados que os profissionais de saúde coletam ainda não tinham sido alterados. Então, é algo que é realmente relevante. Muito interessante, muito interessante. Falando agora sobre prevenção, porque a gente viu aqui a importância dos cuidados, da atenção, e tal, mas para prevenir que aconteça, pode ser de doenças respiratórias ou outras também. Quais são as dicas principais que a gente pode dar para os pais que estão assistindo a gente agora? Olha, a primeira dica que a gente precisa falar e precisa realmente frisar é em relação à vacinação. Uhum, Nós estamos vivendo em uma época que é muito conturbado essa questão da vacinação, porque muitas pessoas elas não têm uma boa adesão à vacinação. uhum. E existem vacinas que elas são específicas para esses quadros que nós estamos falando aqui, dos respiratórios principalmente. Então, existe vacina antipneumocócica, que é uma vacina que ela protege contra a pneumonia e também contra a meningite. Essa vacina ela pode ser aplicada, por exemplo, a partir dos 2 meses, e é uma vacina que está disponível em todos os postos de saúde. Uhum. Existe a vacina do Covid, que se aplica a partir dos 6 meses. Existe a vacina do influenza, que também se aplica a partir dos 6 meses. E para algumas populações especiais, isso eu digo, crianças cardiopatas, crianças com problema no coração, crianças com problemas pulmonares, asma grave, fibrose cística, crianças que também nasceram prematuras, essas crianças elas têm direito a vacinas que são diferentes. Elas têm direito a um calendário que é um pouquinho diferente e nessas vacinas, por exemplo, que essas crianças têm direito, protege contra o principal causador da bronquiolite. Hoje já existe um anticorpo, nós chamamos de vacina, mas na verdade é um anticorpo que protege contra a bronquiolite, mas ainda não está disponível para toda a população. Uhum. Então, devido até mesmo a uma questão de custo, ela está disponível, ela já é disponível já há algum tempo, e agora existe uma nova que ela tem uma aplicação anual. A VSR? E, na verdade, é a vacina. O nome da vacina é Niversimab. Aham. E aí, essa vacina que você dá para as populações especiais, ela protege contra o VSR. Ah, entendi. VSR é a doença. VSR é o vírus que Ah, o causa a vírus. bronquiolite. Entendi. Muito Então, interessante. hoje, já existe na rede particular, essa vacina é disponível para a população em geral, mas ela Uhum. tem um custo um pouquinho elevado. A principal dica seria a vacina. E volta novamente àquela história que você contou pra gente alguns minutos atrás. A criança estava com o vírus, foi para a escola, ou, enfim, conviveu com outras pessoas e pegou outro vírus. Os pais, assim como eu, que não têm essa informação, acham que é a mesma gripe, mas na verdade são outras. São duas, três diferentes. E- Com relação à vacina, acho que se aplica o mesmo princípio, né? As pessoas se vacinam na expectativa de que elas não vão ter sintoma gripal nenhum. Quando na verdade elas estão super protegidas, por exemplo, contra a bronquiolite, mas pode acontecer de ter uma sinusite. Mas Exatamente. não significa que a vacina não foi eficaz ou que ela foi enganada. Me Exatamente. vacinei, gripei mais forte e tal. Exatamente, Arthur. É exatamente isso. Se nós pegarmos um painel molecular, que é assim que nós chamamos o exame que você faz com um swab no nariz, e com ele você consegue dar o diagnóstico de 23, 24 tipos de vírus, nós podemos perceber ali que você pode tomar a vacina que Uhum, causou a bronquiolite, mas você pode pegar algum dos outros vírus que vai causar sintomas que são semelhantes, então que vai te causar uma gripe, que pode te causar, por exemplo, até mesmo uma pneumonia. uhum, Tomar a vacina, ela é muito eficaz porque das doenças que são preveníveis, você não vai se infectar.
porque você pode, infelizmente, pegar uma coisa chamada co-infecção. Você pode ter uma infecção por 2 vírus, o que seria muito pior. Uhum. Então, quando a gente fala, a gente estimula a vacinação, é principalmente nesse sentido. É Quase que quando dos males o menor. Você pode até ficar doente, mas não vai ser tão forte ou tão perigoso como seria se você não tivesse vacinado. É mais ou podemos menos isso? dizer que seria isso. Uhum, Podemos dizer que seria uhum, exatamente isso. uhum. E também, puxando aqui a situação da escola, seria se nós pudéssemos, quando estivermos em algum processo de doença, de infecção, evitar o contato com outras pessoas. Hum, Então, caso, se for possível, eu sempre falo isso porque nós entendemos os compromissos, as necessidades, as dinâmicas familiares, então nunca que eu vou querer colocar esse peso uhum, em nenhuma família, mas se possível, enquanto a criança estiver doente, tentar afastar do irmão, uhum. usar álcool em gel, usar máscara. Então, são aquelas lições que Não vai nós ter aula, né? tivemos Não leva para a não escola. levar para a escola. Então, são as lições da pandemia que nós temos que levar para a vida. Uhum. Exatamente. Agora, quando que é o momento certo de procurar, então, atendimento hospitalar? Você falou por alto aqui, mas só para a gente deixar bem claro para as pessoas que estão na dúvida, às vezes até assistindo a gente aqui, observando a criança com algum quadro de gripe, qual que é essa hora? Olha, criança que está. Eu vou começar, inclusive, esmiuçando sobre a primeira causa de atendimento no pronto-socorro, febre. Então, Uhum, assim, eu acho que seria legal até a gente pensar assim, qual que seria a hora da gente levar a criança no pronto-socorro. Do ponto de vista da febre, nós devemos levar a criança se ela está com febre, ela tem menos de 3 meses. Se ela está com febre e ela mudou o comportamento, você pode perceber que ao longo da nossa entrevista, eu tenho falado sempre sobre a mudança de de comportamento comportamento. Uhum. da criança, porque é algo fundamental. E o que é febre? Só para eu entender, assim, qual que é a temperatura, por exemplo, um bebê de 10 meses? Acima de 37,8. Tá. Então, uma criança com uma temperatura acima de 37,8, menor do que 3 meses, deve ser levado ao pronto-socorro. Mas a partir de quando, assim? Eu sei que você estava respondendo, eu que te interrompi. Por Imagina. que que eu tô te perguntando isso? Porque eu imagino. Aí é coisa de leigo, tá, doutor? Se eu Aham. tiver errado, me corrija aí que eu não quero ensinar ninguém errado. Mas eu imagino assim, que o nosso corpo, uma máquina perfeita, ele percebe que ele está sendo atacado. A febre, de alguma forma, é um sinal de que ele está numa batalha Sim. e que talvez possa evoluir negativamente, mas normalmente ele vai vencer aquilo lá. Se tudo correr como normalmente a gente se espera. A gente espera. Mas se eu tomar um remédio para baixar a febre, eu não posso atrapalhar esse processo? Não, de maneira nenhuma. Hum, O remédio para baixar a febre, a febre por si, ela causa um desconforto. certo. A febre, ela aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta a frequência respiratória, ela aumenta a perda de calor do corpo, ela aumenta a perda de líquidos também do corpo. Então, tudo isso a febre ela faz de ruim também para o corpo. Que Certo. na verdade é exatamente isso. Ele mostra que o corpo está combatendo alguma situação, mas isso não quer dizer que eu não devo dar remédio para a febre. O que que eu Uhum, devo fazer? Eu devo medicar a criança ou uhum, tomar o remédio se eu estiver com febre e observar se eu vou ter algum outro sintoma. Geralmente, no primeiro dia de febre, ainda não apareceu nenhum sintoma específico. certo. Por isso que acho que responde exatamente essa pergunta, quando levar. Então, crianças menores de 3 meses teve febre, pronto-socorro. Esse é o ponto. Uhum, Maiores de 3 meses, eu vou começar a observar aquela criança. Então, se eu tenho sintomas significativos desde o primeiro dia de febre, eu já levo também no pronto-socorro. uhum, Mas se eu não tiver, eu posso observar a criança por 48 horas antes de levar a criança no pronto-socorro. certo. Então, mais do que 2 dias de febre, essa criança precisa de uma avaliação. A maioria dos casos que vão no pronto-socorro são doenças virais. São doenças que elas vão melhorar indo ou não no pronto-socorro. Mas isso não quer dizer que a criança ela não necessite de uma avaliação, até para Uhum, ter essa chancela. Porque dentro dessas crianças que estão com febre, algumas ali podem ter pneumonia, meningite, sinusite bacteriana, otite, que são doenças que causam desconforto na criança. A febre ela fica persistente e que, se não tratarmos, pode evoluir com complicações. uhum. Muito bem. Doutor, vou dar
agora o enfoque, falar um pouco mais sobre a sua carreira, médico intensivista, lida com casos graves, né? Crianças em tratamentos assim pesados, tal. Que quando a gente acompanha esses tratamentos em adultos, a gente já fica sensibilizado, mas com crianças a gente fica mais tocado ainda. O que mais te impacta, assim, em relação a isso, nos tratamentos, nas lutas e batalhas? O trabalho de vocês é importantíssimo, mas a gente está falando de seres humanos que são tratados, mas também seres humanos que tratam. Como é que isso te impacta? É, desde 2014, 2013, eu atuo na terapia intensiva pediátrica. Uhum, Eh, em alguns momentos, eu cheguei a trabalhar, inclusive, em algumas UTIs que eram muito desafiadoras. Quando eu digo desafiadoras, eram UTIs que são perfilizadas como UTIs oncológicas, uhum, onde internava só criança com câncer. Já trabalhei também em UTIs que nós recebíamos muitas crianças com queimadas, são as chamadas UTQs, isso no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Limeira. uhum, E hoje eu atuo aqui em Brasília em uma UTI geral, em uma UTI que nós atendemos todos os tipos de casos. O que mais impacta são as reações que nós percebemos em relação aos pais. Porque somente depois que eu me tornei pai, a gente tem nós temos o costume de se colocar no lugar do outro, uhum, né, acho que muito mais. Eu sempre fui muito empático, eu falo que empatia e simpatia faz parte do tratamento. uhum, Mas, quando você é pai, você desenvolve ainda mais a situação da empatia. Então, eu acho que a a fragilidade que eu percebo nas famílias é algo que impacta e que faz a gente cada vez mais pensar em trazer um tratamento mais humanizado, de qualidade, e um tratamento onde deixe o paciente muito próximo de você. Então, uhum, o médico que não te ouve é um médico que não presta. sim. Então, é algo muito importante, porque cada criança que está lá, você pode pensar: "E se fosse meu filho?". Eh Essa decisão que eu estou tomando é a mesma que eu tomaria se fosse meu filho? Se sim, eu vou continuar fazendo. E óbvio que existem protocolos, e isso serve principalmente para quando você precisa perfilizar aquele protocolo. O protocolo ele deve ser aplicado de uma maneira ampla, mas em alguns momentos você pode precisar sair dele, digamos assim. Obviamente dentro da literatura, da ética, né, da boa prática médica. Mas é algo muito impactante você estar do lado de cá, imaginando que o seu poderia estar lá, Uhum. Se colocar no lugar. se colocar no lugar. É, muitas vezes uma das partes mais importantes de um tratamento é a criança e a família se sentir seguro e amparado e Sim, cuidado, né? sim. E uma das coisas que mais impactam, principalmente, é quando você está tratando de crianças que possuem doenças que, às vezes, infelizmente, não têm cura. Existem algumas síndromes, existem algumas doenças que elas são incuráveis. Então, você sabe que existe um fim que é mais próximo do que o habitual. Uhum. E isso também deixa. Uma coisa que eu não entendo, doutor, olhando de fora, é por que que existe muitas vezes assim uma, não por parte de todos, mas uma minoria, uma avaliação negativa de cuidado paliativo. Eu acho um absurdo, porque é uma demonstração tão clara de cuidado, né? Você Sim, não está fazendo algo que não está tendo resultado, não, você está fazendo algo que vai diminuir a dor de uma pessoa que está sofrendo muito, né? é. A, a grande questão dos cuidados paliativos, que ela é mal avaliada, é porque, infelizmente, é visto como cuidados paliativos com cuidados de fim de vida. Uhum, Então, assim, alguns hospitais têm até evitado esse termo cuidados paliativos, chamado de cuidados proporcionais, isso para tentar tirar esse estigma que há em relação aos cuidados paliativos. Mas eu acho que não é uma questão de mudança de nome, é uma questão de educação. Eu acho que uhum. nós devemos explicar, inclusive, para as famílias o que é cuidados paliativos. Então, o cuidado paliativo é um cuidado centrado no paciente, é um cuidado Humanidade. humanidade, é um cuidado global para um paciente que tem uma doença grave e uma doença que pode ter ou não cura. Uhum. Um paciente que ele entra em cuidados paliativos não quer dizer que ele não vai receber alta dos cuidados paliativos. Ele pode receber alta dos cuidados paliativos e voltar a ter a vida dele normal. Acontece. Acontece. Uhum, E só que as pessoas, elas
elas acreditam que o cuidado paliativo, Já a alta desistiu. dele é porque já desistiu, vai limitar suporte, e a alta é o óbito. Uhum. E na verdade não tem nada a ver com essa situação. E com relação à automedicação? Ah, Eu sei que eu mudei muito de assunto aqui, muito rápido, mas eu sei que é, acontece bastante, né, principalmente em sim. tempos de doutor Google, né. É, acontece bastante. Nós temos hoje uma barreira contra a automedicação, pelo menos de antibiótico, né? Uhum, Porque hoje o antibiótico ele é só com receita. Existe um determinado ponto que eu posso te dizer que a automedicação ela pode até que ajudar. E olha uhum. só, antes, né? Essa é Tchan, tchan, uma tchan, frase tchan. polêmica. Porque quando a criança, às vezes, ela tem um episódio de vômito em casa e a mãe pega um soro, um um soro de reidratação e dá para aquela criança, é uma automedicação. Por assim dizer. Sim. Uhum, E isso é um ponto positivo. Aquela criança que tem febre, naqueles primeiros 2 dias, igual eu te falei, que a gente vai observar antes de levar a criança ao pronto-socorro, a mãe ela usa um analgésico, uma dipirona, um paracetamol. É algo também positivo uhum, e foi uma automedicação. Só que o ponto da automedicação é quando a criança ela tem uma tosse. E aí uhum. já começa ali um xarope para tosse e já começa um corticoide, e aí começa com, às vezes, até mesmo um resto de antibiótico que sobrou em casa, que é muito comum, tá? Demais. O resto do antibiótico do irmão que ficou na geladeira, Uhum, e aí a outra criança, só porque começou com a tosse, aí já está usando, então começa já direto usando as bombinhas, que hoje é algo que é um tratamento muito eficaz e muito comum, então muitas pessoas têm acesso. Então isso também en entraria como uma automedicação que precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado. uhum. Uma vez eu ouvi uma frase, vê se você concorda: "Antibiótico não é guarda-chuva, que qualquer um pode entrar indiscriminadamente. Antibiótico é bisturi. Pode ser muito eficiente e cirúrgico, mas tem que ser administrado por quem sabe." E é verdade, né? É exatamente isso, concordo 100%, porque hoje, o uso indiscriminado de antibiótico tem levado às resistências bacterianas. Então, cada vez mais tem surgido bactérias que são resistentes a antibiótico e que você não tem mais o que fazer para aquela doença. Então, se a gente for lembrar aqui, em nossa época, quando a gente ficava doente de garganta, a gente às vezes tomava Bactrim, Uhum, né? Hoje, muito. hoje, duvido que alguém já passou Bactrim para Lulu, para garganta. Não. Então, Bom, eu sou bem mais velho que você, doutor, mas assim, eu tomei de tudo também que indicavam pra gente, né? na minha época Os era do Bactrim e da penicilina benzatina. demais, Ah, demais. doía, né? E aquela que ficava com gosto de tipo um eucalipto? A gente tomava a injeção e já saía um gosto de eucalipto. Você chegou a tomar essa? Essa eu não cheguei a Não sei tomar. se era Fladermicina, o que que era. Você tomava e já vinha um gostão assim. Vamos lá na farmácia tomar uma injeção. Olha só, Você chegava vamos lá na farmácia. o farmacêutico já na hora ali, né. Na hora, É. é. Hoje nós temos essa barreira, porque, a resistência bacteriana é um problema mundial. Então, cada vez mais, as organizações, de saúde, elas têm feito campanhas para a prescrição fundamentada do antibiótico. Uhum, Tem feito simpósios em relação a isso, tem melhorado os, diagnósticos, porque hoje nós temos, por exemplo, painéis point of care. Isso significa assim, você chega, a gente faz um exame, e aí você já consegue saber o que que você tem durante a consulta. Isso já existe e está chegando, até mesmo aqui em Brasília. Óbvio que isso existe um custo, mas isso uhum, já é uma maneira, pelo menos, de você reduzir o antibiótico, porque eu vou te falar: "Arthur, você tem tal vírus, uhum. e, você não vai tomar antibiótico." E às vezes você ia sair daquela consulta tomando um Clavulim, tomando algum remédio ali, Solução de alguma bateria. azitromicina, solução de bateria, alguma coisa iriam te prescrever. E aí o médico vai te falar: "Isso aqui é vírus, isso aqui você vai ter que hidratar e você vai ter repouso." E aí você vai ficar bom através disso. É difícil a gente convencer um paciente que é só hidratar, repouso e esperar, se você não tiver um algo que documente, algo que realmente, Ele quer mais. ele quer né, Me receita alguma coisa. receita alguma coisa. Porque parece até que você não foi no médico, É. né, se você às vezes saiu dali sem uma receita e na verdade às vezes o menos é mais.
Menos é mais. E muitas vezes também o cuidado, a atenção e a presença da família fazem toda a diferença. Eu me lembro de uma história, aconteceu até na minha família, que foi o seguinte: uma criancinha estava lá internada, já tinha se recuperado, tal, mas a família estava percebendo que ela ainda estava muito tristezinha. O ambiente de hospital deixa a gente para baixo, né? Deixa, deixa. E a criança estava ali e tal, e os exames todos bons, ela já não tinha mais sintomas, mas um pouco antes da alta ela estava assim, ainda meio caidinha. Aí apareceu a avó, que ela não via há algum tempo, que morava super longe, e a avó chegou com uma canja, que Hum. era a canja que ela mais amava. E aí ela tomou aquela canja e na hora ela já se levantou e ela já reagiu. Mal sabia ela que a canja tinha sido feita pelo hospital, só estava no pote da avó. A avó deu alguma dica, colocou algum tempero diferente, mas é claro, segue ali, né, o protocolo do hospital. Mas a presença da avó, o cuidado foi determinante para que ela pudesse sair daquela condição. Isso faz toda a diferença, né, doutor? Faz toda a diferença. Eu trabalho em unidades críticas e percebo que crianças que possuem a família presente e principalmente em harmonia são as crianças que elas têm uma tendência à recuperação muito mais rápido do que às vezes aquela criança que ela cresce infelizmente em um ambiente desajustado, em um ambiente que não é o habitual, o que Uhum, nós desejaríamos para a criança. Nós sabemos que, infelizmente, vários fatores podem influenciar para que esse ambiente seja conturbado e longe de fazer juízo de valor sobre isso, uhum, mas quem tem esse benefício, a gente percebe que realmente a criança ela se recupera melhor. Eu costumo falar, não tem base científica, mas é a energia que é sim. transmitida através desse ambiente familiar de calma, de paz, muitas vezes de religiosidade. Em Uhum, cuidados paliativos, nós falamos muito sobre religiosidade, não falamos sobre religião, mas nós uhum, falamos sobre fé, religiosidade em algo uhum, que a família pode se apegar. uhum, E isso pode ser de várias vertentes, isso não precisa ser católico, evangélico, uhum. nada a ver com essa. Fé. É com a fé, é com que ela pode se apegar. Então, assim, os cuidados paliativos, inclusive, eles mostram para a gente sobre isso, Uhum. sobre esse ambiente, sobre o fator positivo do ambiente de harmonia. E detalhes, né? Também lembro de uma história, você deve ter milhares dessas histórias, do menino que estava no tratamento oncológico e ele não conseguia dormir direito, pesado, né? E aí o pai teve uma ideia que foi trazer o cobertor de casa. Ele não estava conseguindo dormir, aí trouxe o cobertor com o cheiro do sabão de casa, cobertor que ele dormia. E naquela noite, com aquele cobertor, ele dormiu bem. Aí no outro dia o tratamento, a quimioterapia reagiu melhor. Aí ele voltou para casa, tal. Então às vezes um detalhezinho São faz a pessoa sentir o detalhes. conforto, o Sim, aconchego, o sim, sim. acolhimento. Muda, né? Muda muito. Lá na UTI, nós tentamos trazer esse ambiente humanizado da melhor maneira possível. Ontem, por exemplo, tivemos visitas de pet. É mesmo? Olha Então, só. dentro de um protocolo muito rigoroso pela Uhum, CCIH, também em conjunto com veterinários. Então, nós permitimos que é, o animal possa visitar o quarto do paciente. Então, assim, isso a gente nota aquela alegria, aquela melhora. Então, e as crianças, elas vibram com isso. Então, esse ambiente humanizado, esse ambiente mais calmo, ele traz isso. sim. Na pandemia, eu tive uma paciente que ela ficou bem grave e ela já era um adolescente. E aí eu perguntei pra ela, é de quem você é fã? Aí ela falou, eu sou fã de um ator da Globo. E aí ela falou o nome do ator da Globo e aí eu tenho um amigo que é amigo desse ator. E aí Que legal. eu falei, olha, se você ficar bem, se você tomar os remédios, se você fizer tudo que tem que fazer, eu vou fazer uma videochamada com ele pra você. Aí Não ela ficou acredito. bem, aí eu tive que ligar pro meu amigo. Eu falei, olha, Me ajuda aí. me ajuda aí que agora você vai trazer, você vai ter que fazer uma videochamada. Aí ele foi até o hospital comigo e aí nós fizemos a videochamada com ela. Ela ficou assim maravilhada com Que legal. com essa situação e aí na época depois ele inclusive mandou entregar lanche lá no hospital para ela, para a equipe. Então assim, são situações que aquele a mais, que Uhum, eu falo que aquela cereja do bolo, aquele uhum. tempero que ajuda realmente o paciente
engrenar, é ficar bem. Às vezes, não precisa nem de uma ação tão grande, às vezes é um abraço. Uhum. Às vezes tem família que, às vezes, me fala assim, olha, eu estava numa situação difícil naquele dia, eu não estava bem, e um abraço foi mais do que Toda a diferença. é suficiente. Ou às vezes até mesmo mães, até de consultório, que não estão nessa situação, mas que falam, olha, eu tenho ansiedade, eu tenho as minhas questões, e obrigado por me ouvir, por estar disposto, né? Nós percebemos hoje que há muito, Arthur, uma cultura da pressa, né? Muito. Então, essa cultura da pressa, ela causa prejuízo para a criança, ela causa prejuízo para a família e indiretamente ela causa prejuízo também para o médico que toma decisões erradas. Eu sei que existem situações Uhum. onde você precisa ter aquela pressa. A gente entende que às vezes em um serviço público existe uma pressão de demanda que precisa atender mais rápido. Às vezes tem um pediatra para atender milhares de crianças. Sim. Mas se você não estiver nessa situação, se você não estiver nesse local, se você estiver em um local onde você possa ouvir, onde você possa ser um pouco mais humano com o seu paciente, seja, né? A pessoa já está fragilizada, né, doutor? A pessoa já está E aí chega fragilizada. e tem esse tratamento apressado, é muito ruim. Apressado é muito ruim, É porque muito ruim. a cultura da pressa, ela causa um prejuízo geral, Sim, em né? todos os sentidos. Em todos os Eu sentidos. vou voltar aqui na história do ator. Eu sei que existem muitos atores, cantores, pessoas conhecidas que fazem esse tipo de trabalho e muitas dessas pessoas não gostam, não é que não gostam, mas preferem não ter o nome revelado porque elas fazem de forma voluntária e não querem publicidade em cima disso, né? É, Dar os parabéns, né, para essas pessoas que fazem isso, que dedicam minutos, Eu posso falar o horas. nome dele? Eu estava curioso para saber. Foi o Caio Castro. Olha que legal. Foi Olha o Caio só, Castro. minha admiração, meu respeito. É, Parabéns, Caio. Excelente, excelente atitude. E imagino que, além de ter feito esse ato tão maravilhoso, que ele faça outros, a gente nem fica sabendo, mas a gente divulga foi aqui. algo que Que legal. já tem uns 2, 3 anos. Ele realmente na época não fez nenhum tipo de divulgação, mas depois ele mandou mensagem para saber como é que ela estava. Ele teve realmente uma preocupação com isso e até falou, olha, se um dia precisar de novo, ele tinha comentado isso com o meu amigo. Falei, olha, ela tá bem, ela tá muito melhor. Eu tenho um contato, na verdade, com o empresário dele, com o Sandro, que foi quem Uhum, ajudou que isso acontecesse, o uhum, Sandro e o Felipe. uhum, E eles falaram, olha, parabéns por ter tido essa ideia e uhum. a gente ficou feliz em conseguir te ajudar nesse sentido. Eu fiquei muito feliz em saber. Parabéns. E que bom que tem muita gente que age dessa maneira. Eu poderia ficar aqui, doutor, conversando com você assim a tarde toda, o dia todo. A gente aprende muito, a sua maneira de explicar as coisas é muito esclarecedora, mas enfim, você tem seus compromissos. Deixa uma mensagem para a gente aí, para os pais, para os responsáveis, nesse momento em que há esse aumento, né, de problemas respiratórios nas crianças. Enfim, fica à vontade para a gente ajudar quem precisa. Eu acredito, Arthur, que a principal mensagem que nós precisamos deixar nesse momento que há realmente um aumento expressivo das doenças respiratórias, principalmente aqui no DF, é que, o primeiro, precisamos ter atenção à vacinação. Uhum, Então, observem a carteira de vacinação dos seus filhos, olhem se ela está completa, observem se não há nenhuma campanha, inclusive, porque às vezes a carteira ela pode estar completa com as os adesivos marcando, mas ela pode estar faltando ali alguma campanha que está no momento. Por exemplo, nós estamos numa campanha agora de influenza, uhum, então é interessante que seja observado isso. Se o seu filho faz parte de um público especial, igual esses que eu falei, cardiopata, criança com asma grave, fibrose cística, nasceu prematuro, ele tem direito, inclusive, a outras vacinas. Então, isso precisa também ser levado no posto de saúde para que seja verificado. A outra dica é observar se a criança está apresentando alguma diferença de comportamento, se ela está com algum desconforto para respirar, se ela deixou de comer, se ela deixou de tomar água, ou se ela está, por exemplo, extremamente irritada, com manchas no corpo, sintomas que não são habitual daquela rotina da criança. Se seu filho estiver assim, leve no pronto-socorro, leve para uma avaliação. Isso é muito importante
que a criança seja levada, até para não perder o tempo, igual aquela história que você contou, que se perdeu ali 2, 3 dias. E a outra, e por último, é ter sempre, se possível, um médico de confiança que possa ouvir suas queixas e te acolher. Uhum. A gente encontra Dr. Tales onde, doutor? Nas redes sociais, no seu consultório? Passa pra gente os contatos, por favor. Pode me encontrar no meu consultório, na Trilhos Pediatria, Uhum. tem o Instagram da Trilhos, e eu tenho uma equipe belíssima lá de pediatra, eu e minha sócia, nós montamos uma equipe, minha sócia, a Giovana, nós temos uma equipe de especialistas que podem atender, acolher, fazer uma pediatria que realmente é diferenciada, sem a cultura da pressa. @Trilhos Pediatria. Isso, Trilhos Pediatria. Maravilha. Obrigado, fiquei muito feliz com esse bate-papo. Eu Tem que que voltar agradeço. mais vezes aqui, a gente Eu que podia até fazer um agradeço. bate-papo, se você topar da próxima vez. Eu só vou fazendo, assim, dúvidas, mitos e verdades. Vamos, Né? topado. Mitos e verdades. Combinado. Sai da frente da geladeira, menino. Pega ou não pega? Esse já seria Não é? um mito. Esse pé no chão aí vai ficar resfriado. Não é? É friagem. Pegou friagem, né? Pegou friagem. Legal, isso seria muito interessante, fazer um mitos e verdades. Mel com limão cura tudo, né? Será? Mel com limão não cura tudo. Chá de poejo. Chá de poejo. Eita, esse eu preciso pesquisar o que é poejo É, antes, porque pode ser que eu sou baiano. é da mesma prateleira do quebranto. Ai, esse quebranto eu já ouvi falar, eu lembro da minha avó. Eu sou baiano, então assim, tem algumas coisas que eu conheço. Não, brincadeira, eu não sei também. Poejo, o que é poejo, gente? Me conta, eu também não sei o que é, não. Mas enfim, tem tantas coisas, né? Sim. Eu me lembro que sempre curava, eu às vezes caía lá, né? 4, 5 anos, aí vinha a minha mãe ali, E aí? com a colherinha ali na xícara, tal, eu tomava, sarava na hora, água com açúcar. Aí tinha... e tinha uma também, gemada. Gemada. Nossa, Gemada era bom pra tudo. Era bom pra tudo. Pra tudo. Volta então da próxima vez pra gente fazer esse bate-bola. Obrigado, Arthur. Com certeza. Quando vocês marcarem, estarei aqui. Foi um prazer. Prazer foi nosso, tenho certeza que você gostou também. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Continua sempre aqui com a gente. Valeu!